Olá a todos, irmãos, amigos. Hoje nós vamos dar aí mais uma continuidade, iniciar a quarta parte da nossa apresentação sobre maçonaria Prece Hall, né, no artigo Prece Hall, Maçonaria e Genealogia. E mais uma vez, né, reforçando, eu farei leitura do artigo, né, na verdade a tradução que nós fizemos, a tradução comentada do artigo original, e farei algumas pausas para comentar sobre, né, para que a gente possa ter a oportunidade de esclarecer aí o que a intenção de quem escreveu o artigo e também colocar o nosso ponto de vista sobre, né. Então, a quarta parte do artigo começa com a moralidade maçônica e suas lendas perpetuadas por gerações através de catecismos e obras, outros meios, devem muito ao mito da construção do templo do rei Salomão. Merritt, né, o reverendo, né, reverendo Merritt, capelão da loja africana número 451, usando a Bíblia, conclui que a construção do templo era uma evidência de uma experiência interracial. Aspas para Merritt: 70 mil homens que carregavam fardos que não eram contados entre os maçons. Homens, fecha aspas, né? Homens de diferentes nações, abre aspas, de diferentes nações e de diferentes cores, fecha aspas. Trabalharam juntos em um templo, e ainda o comentário de Merritt, fortemente cimentado no amor fraterno e amizade, fecha aspas. E mesmo após a dispersão dos trabalhadores, fim do trabalho, não dissolveu os laços de lealdade tão característico da fraternidade. Então, a partir da sua interpretação da Bíblia, e aqui a gente coloca o Templo de Salomão como o entorno, né, da construção, pelo menos nos 3 primeiros graus da maçonaria, e outros graus também, mas a lenda da construção do templo, ela começa a ganhar corpo nos 3 primeiros graus da maçonaria, nos graus simbólicos, como alguns chamam, ou na maçonaria de York, nos graus azuis, ou para quem é de emulação no Craft, né, sobre a lenda da construção do templo, né, de Salomão. Então, muita coisa acontece, principalmente a partir do 3º grau da maçonaria simbólica, da maçonaria azul, e aí ganha um outro corpo em graus superiores, tanto em York como emulação, como propriamente o rito escocês antigo aceito, a dorinamita, rito escocês retificado e aí por diante. Mas o que eu quero enfatizar é que a partir da interpretação de Merritt, a fraternidade da maçonaria, ela, como ele coloca aqui, ela é uma experiência interracial e internacional. E essa fraternidade, mesmo dispersa depois da construção do templo, que é citado aqui, são 70 mil trabalhadores, né, isso que é citado no texto dele, usando a Bíblia como referência, essa fraternidade ela não se dissolveu, né, houve essa dispersão, né, depois da construção do templo, mas os laços de fraternidade permaneceram ao redor do mundo. Então, mais uma vez, a partir da sua análise da Bíblia e a sua análise, ela sendo sobreposta sobre os princípios da maçonaria, mostram que realmente uma maçonaria que não tinha a preocupação de receber pessoas que não eram negras, era contrário à própria Bíblia. Então é importante ressaltar isso, né? Merritt vê uma experiência interracial e internacional. Essa experiência internacional e internacional, ela era cimentada com os laços da fraternidade,
mesmo a fraternidade sendo dispersada após a construção do templo, mesmo esses trabalhadores, né, dispersados após a construção do templo, continuaram com seus laços de amizade. E aí, ao mesmo tempo que ele faz essa observação, ele indiretamente, na verdade acho que diretamente, ele faz com que a maçonaria existente, Maastricht, maçonaria caucasiana, ela levasse levou essa contradição à maçonaria caucasiana, porque a própria Bíblia era uma experiência internacional, internacional. Continuando, a Joanna Brooks, né, autora do texto original, aponta que, embora louvável a visão de Marland, de fato, o que concordamos com tal ideal, né, que é quase romântico, não era experimentado na loja africana. Muitos maçons brancos se recusavam de forma institucional a reconhecer a legitimidade das lojas africanas e recusavam-se a admitir os maçons afro-americanos em suas reuniões. E como a autora muito bem observa, abre aspas, sendo a cor da pele o elemento de seleção ao invés dos sinais, toques e palavras, fecha aspas. O que na visão de Merlin era uma violação clara dos princípios da ordem. Então, assim, a maçonaria, para quem é maçom, sabe que essa tríade, sinal, toque e palavra, é um elemento muito importante da identificação maçônica por uma série de razões. Mas ele é um dos elementos de reconhecimento de uma maçom para com outro maçom. E a Joanna Brooks ela aponta que é o seguinte: a despeito dos maçons afro-americanos através da loja africana terem todo o domínio de sinais, toques e palavras, eles não eram aceitos como maçons. E as razões nós já falamos em ocasiões anteriores. Abre aspas. Desprezam uns como uma espécie abaixo deles, e que não feitos do mesmo barro. Mas se você estudar o livro sagrado de Deus, verá não somente aqueles que, na visão destes, não somente estão no mesmo nível, mas também no mesmo nível dos maiores reis da terra, como homens e como maçons. E esses homens, verdadeiramente grandes, não têm vergonha dos mais mesquinhos dos seus irmãos. Essa é uma observação, fecha aspas, é uma observação do Gilmert. E aí, continuando, a história maçônica é testemunha da legitimidade da loja africana, afirmava Mert. A visão preconceituosa era uma aberração fruto da ignorância pura e de pouco estudo, e ousamos dizer, dos maçonicamente letrados. Então, infelizmente, nós nos deparamos com uma parcela relativamente, uma parcela significativa dos maçons não tem essa preocupação com o estudo. Eles chegam às conclusões com base em relatos ou observações feitos por outros maçons, mas eles mesmos não têm eu falo esse grupo, né, de maçons iletrados, como eu escrevo aqui, eles não têm uma curiosidade de aprofundar sobre a história da maçonaria, sobre a evolução da maçonaria através da sua história. E durante muito tempo, as lojas Priesthood Hall elas foram vítimas dessa preguiça intelectual, vamos chamar assim, dessa preguiça intelectual da média em descobrir realmente qual o propósito das lojas Priesthood Hall, quais são os seus fundamentos, o seu grau de importância para a história da humanidade, né? E infelizmente é isso. Como eu falei na ocasião anterior, na década de 90, na década de 90, os anos 2000, quando eu ouvia falar sobre maçonaria Priesthood Hall, e isso através dos outros, era sempre colocado de uma forma muito caricata, né? Então isso revelava, e revela ainda, né? Porque alguns ainda veem de forma muito caricata, mas não entendem a complexidade. Então, assim, todo maçom Priesthood Hall, por exemplo, ele tem uma linhagem que vem direto da grande loja da Irlanda, ponto. Isso ninguém
não observam isso. Ou seja, a própria maçonaria Percival Hall é mais antiga, por exemplo, que as maçonarias aqui no Brasil, em função da sua linhagem, né? A sua formação de origem é essa. A maçonaria Percival Hall, ela tem que ser obrigatoriamente descendente ou da Grande Loja da Inglaterra, ou da Grande Loja da Escócia, ou da Grande Loja da Irlanda. No caso da loja africana número 459, e ela adquiriu esse número 459 depois que ela recebeu a carta patente da Grande Loja da Inglaterra, ainda era a Grande Loja da Inglaterra, não era, porque a gente está falando de 1700 meus anos 1794, 1797, então ainda era a Grande Loja da Inglaterra. Mas a loja africana número 459, antes dela ter a carta patente da Grande Loja da Inglaterra, ela foi fundada por irlandeses que eram ligados à Grande Loja da Irlanda. Então, portanto, a linhagem inicial de toda e qualquer maçonaria Percival Hall no mundo, ela tem como fonte de formação inicial, né, a sua linhagem, né, desde o começo com a Grande Loja da Irlanda, e depois existe uma espécie de, vamos chamar de uma renovação de uma carta constitutiva, né, através da Grande Loja da Inglaterra, e a partir daí as lojas Percival Hall são ligadas à Grande Loja da Inglaterra. Então, infelizmente é isso, nós sofremos muito de uma ignorância, né, sobre estudar realmente a história da maçonaria, né, e entender e ter a compreensão. Infelizmente, a maçonaria ela não é ela não segue o exemplo de igreja, da mesquita ou da sinagoga, nem de outro templo, né, com fim religioso, porque a maçonaria não é feita de fé, ela é feita de uma convicção com base em raciocínio e bom senso. Mas infelizmente confundem a fé, né, uma espécie de fé, porque na verdade a ideia é abrigar-se em seus preconceitos, abrigarem-se em sua ignorância ideológica, do que realmente buscar o conhecimento. Então, infelizmente, nós sofremos isso. No Brasil, isso é assim, tá? No Brasil não, desculpe. No mundo, isso é assim. Infelizmente. Né? Então, a gente tem a oportunidade de estar participando de vários fóruns, né? De língua inglesa, claro, sobre maçonaria e alguma coisa de francês, mas principalmente língua inglesa, eles também sofrem dessa ignorância, né? Essa ignorância ideológica. As coisas são assim porque são assim. Não, não é bem assim. Tem que estudar. Por que é assim? Por que veio assim? Por que é dessa maneira? Mas, infelizmente, a média não pensa dessa maneira e não age, o que é pior. Marlant, em sua defesa, usa exemplos da história antiga, entre aspas, africanos que foram homens verdadeiramente bons, sábios e instruídos, e tão eloquentes como qualquer outra nação, fecha aspas, incluindo Tertuliano, Cipriano, Orígenes e Agostinho. E ainda que a escravidão sempre esteve presente na humanidade, porém Marlant desenvolve argumentos convincentes o suficiente fortes que refutam a eternização da escravidão negra. Cita a história eclesiástica de pessoas, a história eclesiástica de pessoas inglesas, é uma obra, tá? E aí cita essa obra eclesiástica das pessoas inglesas. Na vida de Gregório, por volta do ano 580, ele passando por Roma, viu muitos meninos com corpos brancos, rostos belos semblantes e lindos cabelos colocados à venda, junto ao dono. Perguntou a origem dos meninos e ele respondeu que vieram da Grã-Bretanha. Na época não tinha Grã-Bretanha, mas enfim, Bretanha. Então, existe um erro no texto original, porque não existia Grã-Bretanha na época, sim só Bretanha. Gregório, a testemunha, suspirando, disse: a tristeza de tais rostos justos eram por estarem sob o poder do príncipe das trevas. Então aqui Gregório, fazendo essa viagem a Roma, né, viu que a escravização ela não era com base em cor de pele, sim de uma nação que subjugou outra nação. Então, no caso, eram bretões que foram escravizados e levados a Roma,
provavelmente no momento, no auge da invasão romana ao território da Bretanha. Então, Merlin ele faz essa observação, não é a cor que condena você à escravização, e sim outros elementos. Aqui ele não entra em meandros, mas assim, você ter a cor como um elemento automático, né, de condenação ao escravismo é uma contradição à história. Lembrando mais uma vez, a palavra escravo vem de eslavo. Quem não sabe o que é eslavo, as populações eslavas são no centro da Europa. Então você vê regiões do leste europeu, na Rússia, parte da Rússia europeia, lembrando que a Rússia ela tem o tamanho dela alcança a Ásia e a Europa. Então na parte europeia você tem lá a população eslava, né, no centro europeu, né, até territórios russos. Então Merge já demonstrava isso, né? Então, contrariando a visão escravocrata à época, né? Marland considerava que a escuridão, entre aspas, era uma condição dos proprietários de escravos, argumento que refutava a teoria escravocrata de que a escuridão era a escravidão da pele nos povos africanos era o que justificava a condição natural de escravos, e que os donos e os colonos britânicos, perdão, conforme o testemunho acima, que se posicionavam na condição natural de senhores de escravos, nem sempre assim foram. Os próprios britânicos que foram da Bretanha, que escravizaram, também um dia foram escravos. Seu argumento é esclarecedor, né, o argumento de Martin. Maçonicamente em si, conforme a autora, e com um tom de crítica e segurança suficientes em favor de uma emergente e livre comunidade negra, justificados pela própria história, misturada à visão bíblica, e de fato, há uma reinterpretação de teses escravocratas. O Sermão de Merton diz muito sobre sua própria visão de mundo, a visão de Merton. Lançou as vozes da maneira como a própria loja africana se via, além de colocar no centro da história da humanidade, via genealogia afro-americana o negro em si, assim como também dava fragmentos das bases do desenvolvimento de uma teologia negra. Falamos um pouco sobre a teologia negra lá atrás, e aqui é uma visão, apesar da época, a gente está falando do início do século XIX, é uma visão muito atual, né? É uma visão muito atual. Uma releitura da visão escravocrata, da visão racista, né, de colocar o negro no centro de um elemento da teologia, né, porque a gente não pode esquecer, a gente não pode economizar tinta. As igrejas, né, elas ajudaram muito a fomentar a escravização, particularmente quando a gente lança o olhar aqui para o Brasil. E é polêmico que eu vou falar, a Igreja Católica, ela desenvolveu teses justificando a escravização, né, em terras aqui da América, né? Então, tanto a escravização primeiro dos indígenas e depois dos africanos, e desenvolveu uma série. A Igreja teve populações e populações escravizadas nela aqui no Brasil, né? E se você vê os escritos do Padre Vieira, existiam várias visões lá dele que ele entendia que era natural a condição de escravo do negro. Em território americano isso aconteceu, mas talvez num modelo diferente, né? Mas eu acho que a grande diferença é que em território americano, os negros que se converteram ao cristianismo, né, e aderiram às visões protestantes, né, das igrejas norte-americanas, e aí a partir daí tendo suas próprias igrejas, eles, ao contrário dos seus adversários, né, dos racistas, dos escravocratas,
e colocava a condição do negro, a condição de negro como inferior, inclusive espiritualmente, inclusive dentro da sua posição, dentro do cristianismo, eles deslocam o negro para a periferia, da periferia, e colocam no centro, como fazendo parte da, da, da evolução da própria teologia. Olha só, é uma evolução da própria teologia, ter colocado o negro no centro dessa visão cristã. Então, a gente vê muito uma teologia negra, um cristianismo negro, né? Aqui no Brasil há um movimento, embora do que eu vejo, né? Uma visão um pouco mais tímida sobre essa teologia negra, mas há esse movimento tanto em setores católicos como protestantes, evangélicos. Mas nos Estados Unidos é muito comum, né? É muito comum, né? Então, é, é, e essas teses, essas teses hoje, na verdade, são descendentes, né? São oriundas de teses desenvolvidas como a de Meredith, né? No século XIX, né? Então, é muito interessante a gente ver que há uma espécie de aliança estratégica, né, entre a Igreja Negra e a própria maçonaria Percy Hall. Há uma interação, né, direta entre essa visão progressista, e quando eu falo progressista, não queiram dar roupagem ideológica, hein? Pelo amor de Deus. Não vamos ser, evitemos a ignorância intelectual. Mas essa visão, em prol do progresso, né, dessa população negra, ela foi muito bem, ela foi muito bem trabalhada através da maçonaria principal e da, das igrejas negras, né? Bom, então encerramos aí mais uma parte. Eu espero que tenham gostado, né? Curtam o nosso canal, né? Mandem seus comentários, que na medida do possível nós responderemos, ok? Um abraço a todos.